Segunda Reis, capítulo 4, do verso 6 ao 10, diz assim: E sucedeu também um dia, em que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém. Os irmãos podem se sentar, em nome do Senhor Jesus. Queridos, a princípio, para que nós possamos trazer uma introdução, eu quero dizer para os irmãos que o tema da minha mensagem essa noite é um complemento do tema da mensagem da semana passada. A mensagem da semana passada, os irmãos lembram que nós falamos do perfil do homem da última hora, as características do homem da última hora, o homem que vai ser condenado, o homem que é ímpio, embora religioso, o homem que é pecador, embora dentro da igreja, ou mesmo no mundo onde quer que ele esteja. Nós vimos o perfil, e pelas suas características, nós podemos identificar esse ser, e é uma profecia, é algo profético, e a Bíblia mostrou para nós claramente, lá mesmo em 2 Timóteo, capítulo 3, o perfil desse homem corrompido, corrupto. E nós podemos entender com aquela mensagem que, infelizmente, no meio da igreja, dentro da igreja, existem pessoas com aquele perfil que vão ser condenados. Em contrapartida, queridos, eu quero falar em detrimento do homem da última hora que vai ser condenado. Eu quero falar do perfil do homem de Deus, o perfil que você deve ter. Quando eu digo homem, eu não me refiro ao gênero masculino apenas. Quando eu digo homem, eu me refiro ao gênero humano como um todo, homem e mulher. E nós podemos entender, queridos, que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele precisa ter algumas características que traçam o seu perfil, que marcam o seu perfil. Nós vimos aqui, no exemplo deste homem profeta chamado Eliseu, que este homem era constantemente observado por um casal. E aquele homem, o profeta Eliseu, que era constantemente observado por um casal, por suas ações, por suas atitudes, por suas obras, aquele casal piedoso, de um homem ou mulher de Deus, concluíram a respeito de Eliseu, que ele era o quê? Um santo homem de Deus. E ele não era apenas um homem de Deus, ele era um santo homem de Deus. E eles puderam identificar que ele era um santo homem de Deus ao olhar para ele, ao conviver com ele. Observe que aquele casal o acolheu em casa, o recebeu em casa e deu a ele alimento, deu a ele comida, deu a ele dormida. Mas o que acontece, querido, é que aquele casal não fez isso só uma vez. O texto diz que todas as vezes que Eliseu ia a Sunem, ou passava por Sunem, ele ia para aquela casa, obviamente a convite daquele casal, para ali comer, ali beber e ali descansar, ali dormir. E foi com aquelas muitas visitas de Eliseu que aquele casal pôde perceber que ele era um homem de Deus. A princípio, querido, eu quero entender uma coisa contigo essa noite, que muitas pessoas conseguem disfarçar por um momento, que muitas pessoas conseguem se passar por homem de Deus uma ou duas vezes, mas quando você começa a conviver com ele, quando você começa a andar com ele no cotidiano, a conviver com ele no cotidiano, você vai percebendo que aquele homem não tem nada de homem de Deus. Aquele casal foi experiente, aquele casal foi esperto. Eles estavam convidando Eliseu para ir à casa dele comer, dormir, e convivendo ali um pouco com aquele homem, e analisando sua conduta, analisando suas características, seu caráter, suas ações, suas obras, sua forma de expressão, sua forma de lidar com eles. E foi aí, depois de muitas observações, que eles concluíram que ele era um homem de Deus. Talvez alguém olhe para uma pessoa, a princípio, pela roupa, que mulher da roupona comprida, que mulher da roupona bem vestida, isso pode ser uma santa mulher de Deus.
mas quando ele vai conviver com ela, durante alguns dias no trabalho, ou na vizinhança, ele vai começando a ver ela no seu cotidiano, e vai percebendo que ela não tem nada de mulher de Deus. Muitos homens se passam por homens de Deus no púlpito. É muito fácil subir aqui uma vez por semana, aparecer para vocês e trazer uma mensagem roncando igual um porco. Deus está aqui, Deus está nesse lugar, parecendo que está cheio do poder, parecendo que está cheio da glória, parecendo que está cheio da unção. É muito fácil aparecer dessa forma, 1, 2 horas se passar por homem de Deus. Quero saber no dia a dia, quero saber no cotidiano, na vida diária, nos relacionamentos, no convívio diário, nas ações diárias. Porque Eliseu foi reconhecido como um homem de Deus, não por uma observada, mas por várias observadas, várias vezes. E em relação a isso, que Paulo, na sua última carta, preso, já tendo conhecimento da sua sentença, que ele seria decapitado, que estava próximo à sua partida, é isso que ele diz para Timóteo, nessa última carta, 2 Timóteo, uma das cartas da prisão. E Paulo, já sabendo da sua sentença, já sabendo que a sua morte estava marcada pelos governantes romanos, Paulo escreve para Timóteo, e ele descreve para Timóteo o perfil do homem de Deus, em detrimento o perfil do homem do mundo. O perfil do homem de Deus, em detrimento o perfil do homem da última hora. E Paulo, ele vai mostrar para Timóteo algumas características do homem de Deus, e ele vai dizer: Timóteo, essas são as características do homem de Deus, e essas características você tem que tê-las, elas têm que estar agregadas a você, elas têm que fazer parte, tem que ser intrínseca, ela tem que estar em você, Timóteo. E quais características seriam? Agora vamos para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ver pelo menos 7 características que marcam, que compõem a estrutura do perfil de um homem de Deus. 2 Timóteo, aliás, no capítulo 3, primeiro do verso 10 ao 17. E Paulo, vamos fazer a leitura, diz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui, nesses 7 primeiros versículos, 8 primeiros versículos, nós podemos identificar já algumas características que formam, que montam, que estruturam o perfil do homem de Deus. E a primeira característica que Paulo diz a Timóteo que o homem de Deus precisa ter, é que ele tem seguido a minha doutrina. Isso, irmão, é uma das características mais marcantes do homem de Deus, é que ele guarda a doutrina apostólica, é que ele zela pela doutrina apostólica. Ele não aceita corrupção, ele não aceita deturpação. Eu estou escrevendo uma apostila de um curso que eu pretendo dar para pregadores, uma apostila de homilética. E nessa apostila, tanto na introdução como no desenvolvimento dela, nós vamos falar muito sobre o perfil do pregador. E sobre o perfil do pregador, nós vamos colocar a teologia do pregador. E dentro da teologia do pregador, nós vamos colocar que o pregador, que o homem de Deus, ele precisa ter zelo pela doutrina, que ele não pode em momento algum distorcer a verdade para benefício próprio ou para benefício de outrem. Que o verdadeiro homem de Deus é marcado por essa característica. Ele pode ter qualquer falha, ele pode cometer qualquer erro, mas ele não distorce a palavra de Deus. Ele prega a verdade, meu irmão, ele prega o verdadeiro evangelho, a mensagem genuína do evangelho, até mesmo que venha lhe causar prejuízo.
Isso nós vemos, irmãos, uma marca nos homens de Deus em toda a história da igreja. Homens de Deus que foram mortos, homens de Deus que foram assassinados, homens de Deus que foram torturados por amor ou zelo à sã doutrina, que foram queimados vivos, que foram comidos, devorados por leões, rasgados por cães, amarrados em animais e arrastados pelas ruas, trucidados, despedaçados, esfolados vivos, mas não negavam as verdades das Escrituras. Alguns deles, quando estavam diante da plateia e do governante do local, o governante romano, que dava a ele a oportunidade para ele negar Jesus ou oferecer incenso ao imperador, muitos deles diziam: eu tenho servido o Senhor por mais de 80 anos e eu não tenho motivo para negá-lo ou para blasfemar contra eles. E o governante dizia: eu lhe arremessarei aos leões, às feras. Eles diziam: que eles me moam, que eu seja o trigo de Cristo nos dentes desses leões. Eu os lançarei ao fogo. Eles diziam: que eles me queimem, mas eu serei oferecido como um sacrifício ao meu Deus. E tudo isso pelo zelo da verdade, tudo isso pelo zelo da sã doutrina. Nós vamos ver uma guerra sendo travada desde o final do primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século. Uma guerra sendo travada em favor da sã doutrina, em favor da verdade. Homens que dedicaram a sua vida inteira, homens que abriram mão de faculdade de direito, da profissão de advogado, dos seus negócios, seus empreendimentos prósperos, para dedicar-se, irmãos, à batalha pela sã doutrina, a defesa do evangelho genuíno e verdadeiro. Homens que morreram por isso, como Savonarola, o Jerônimo Savonarola, como o próprio John Hus, nós já falamos várias vezes, como o Wycliffe também, que também foi queimado, como Policarpo, como tantos outros que foram mortos, como o próprio João Crisóstomo, que não mataram ele assim, não executaram, mas que maltrataram ele até que ele morresse, por causa do zelo da verdade. Homens que dedicaram a sua vida a escrever com a sua pena, defendendo as verdadeiras doutrinas do evangelho. Homens que entraram em grandes combates teológicos para defender a doutrina da verdade, o evangelho de Cristo, a verdade de Cristo. Esse é o perfil, irmãos, do homem e da mulher de Deus. Você precisa ter esse perfil. Você tem esse perfil? O homem de Deus, o primeiro perfil dele é o amor e o zelo e o apego que ele tem pela verdade. Ele não anda correndo atrás de campanhas das igrejas. Ele não está preocupado se o culto vai ter o tempero do reteté, se vai ter alguma irmã rodando, sapateando e falando língua estranha. Ele quer a palavra, ele quer a doutrina, ele quer o ensinamento. É isso que ele quer, é isso que mata a fome dele, é isso que sacia a sede dele. Ele vem para o culto com fome, com sede. Ele abre a Bíblia porque ele tem fome, porque ele tem sede. Ele vai à internet à procura de palavra porque ele quer se alimentar, ele tem fome de Deus. Esse é o perfil do homem de Deus, da mulher de Deus. Você tem esse perfil? Você tem essa fome pela verdade, pela palavra? Você tem essa sede pelo evangelho? Davi disse: assim como as corças correm atrás das correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O homem de Deus suspira pela palavra de Deus. Mas muitos de nós, irmãos, estão um pouco se lixando para a Bíblia. Muitos de nós estão um pouco se lixando por que diz a palavra de Deus. Muitos de nós só estamos preocupados nos nossos próprios projetos, nas nossas próprias realizações, ou em qualquer outro tipo de literatura, mas menos na palavra de Deus. Muitos de nós gastamos tempo em muitas coisas, em entretenimentos, em diversões, em jogos, em brincadeiras, mas na palavra de Deus não queremos gastar tempo. Mas o perfil de um homem de Deus é que ele segue a doutrina apostólica. Ele não aceita seguir outra doutrina, ele não aceita seguir outro evangelho. Quando o evangelho na igreja que ele faz parte começa a ser adulterado, começa a ser distorcido, ele questiona, ele pergunta. E se os pregadores da igreja dele continuam a insistir no erro, distorcendo a palavra, adulterando a palavra, prostituindo a palavra, ele já não permanece mais naquela congregação, porque ele não está ali por conta de uma placa denominacional, ele não está ali por causa das amizades, ele está ali por causa do evangelho, da doutrina apostólica. É esse o perfil, primeiro perfil
Primeira característica que marca o perfil de um homem de Deus. E ele diz também, no verso 14, 17, que o homem de Deus, ainda relacionado à doutrina apostólica, ele diz, o 14: tu porém permanece naquilo que aprendeste. O homem de Deus permanece naquilo que ele aprendeu. Ah, pastor, aquilo que eu aprendi foi a doutrina da universal, tem que permanecer nela? Não é isso, rapaz. Ah, pastor, aquilo que eu aprendi foi a doutrina da mundial, a rosa ungida, a fronha ungida, o suor que cura, o suor milagroso. Foi isso que eu aprendi, foi nisso que eu estou instruído. É nisso que eu tenho que permanecer, pastor? Meu irmão, pelo amor de Deus, abre a mente para entender o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando aqui, o contexto é o quê? O contexto é a doutrina apostólica. Logo, quando ele diz permanece naquilo que aprendeu, ele está falando permanecer na doutrina apostólica. O homem de Deus, a igreja de Deus, o verdadeiro homem de Deus, eles não saem dela, eles não se movem dela, eles permanecem nela, eles se firmam nela. É isso que ele está dizendo. Permanece naquilo que aprendeu, no que foi ensinado, sabendo de quem tem aprendido, que desde a tua meninice, o homem de Deus começa a estudar a palavra de Deus logo, é de cedo. E os pais têm esse cuidado para com seus filhos, de ensiná-lo desde a meninice. Diz, tu desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Ou seja, homem de Deus, uma das características dele é que ele tem o prazer de ensinar os seus filhos desde cedo a palavra de Deus. Você já deu uma Bíblia para o teu filho? Você já comprou uma Bíblia para o teu filho? Teu filho já aprendeu a ler? O que foi que você deu para ele? A primeira coisa que ele aprendeu a ler: um tablet, um celular ou uma Bíblia? Você tem um filho, teu filho tem 5 anos ou mais, ele já sabe ler. Ele tem lido a Bíblia? Você tem se preocupado em fazer ele ler a Bíblia, em ordenar ele ler a Bíblia, em mandar ele ler a Bíblia? Você tem se preocupado com isso? Muitos de nós não têm se preocupado com isso, mas o homem de Deus, ele tem essa preocupação com seus filhos desde a meninice, ensiná-los as sagradas letras, a palavra do Senhor. Isso é perfil, é para estar em nós isso, irmão. É ou não é? A gente dá tudo ao nosso filho, compra tudo para ele, dá tudo para ele, mas não dá uma Bíblia. Ele não tem uma Bíblia, ele nunca leu a Bíblia, você nunca mandou ele ler a Bíblia, você não está nem aí se ele lê a Bíblia, se ele não lê a Bíblia, você não acredita no poder da palavra de Deus, quando ela é lida, quando ela é analisada, que ela entra no coração do homem, ela faz a transformação. Ele diz que o homem de Deus, no verso 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, que o homem de Deus reconhece que a escritura, ela é inspirada. E por que eu estou falando isso? Porque uma das matérias que a gente está estudando na faculdade é sobre seitas e heresias. E lá na apostila tem ensinando como identificar uma seita, como identificar uma heresia, o que é seita, o que é heresia. E lá, meu irmão, na questão da alta crítica, que veio bater contra a escritura sagrada, na época, no século 17, 18, que veio dizer que a Bíblia Sagrada é como um livro qualquer, é como uma literatura qualquer, é simplesmente como uma literatura, como um livro qualquer. Mas isso, teólogos falando isso, mas os homens de Deus, o perfil, uma das características do homem de Deus é que ele reconhece a escritura como sendo divinamente inspirada, não como uma literatura qualquer. Isso aqui é uma literatura qualquer, não chega a ser qualquer, porque tem alguns hinos aqui, né? Mas é uma literatura feita por homens. Agora, isso aqui não. Isso aqui, embora escrito por homens, foi inspirado e revelado pelo próprio Deus. É a palavra do próprio Deus. E o homem de Deus reconhece isso. E logo ele entende o quê? Que ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, quer dizer, para corrigir alguém, abordando o ponto que ele está falando e levar um contraponto, para mostrar que ele está errado, para corrigir, para instruir em justiça. E o homem de Deus sabe, ou seja, em outras palavras, que tudo que o homem de Deus vai ensinar aos seus filhos, a sua esposa, seu marido, se for mulher, seus maridos,
seus amigos, vizinhos, colegas, ele vai dar uma opinião, um palpite, como diz o cearense, né? Você vai dar um palpite na vida do outro, uma opinião na vida do outro, uma orientação para alguém, ele dá baseado na Escritura, porque ele sabe que ela é inspirada. Ele sabe que ela é o suficiente para instruir na justiça, para que a pessoa faça o que é correto. Se é um conselho em relação ao casamento, ele dá um conselho em relação ao casamento alicerçado, baseado nas Escrituras. Se é um conselho em relação ao noivado, ele dá o conselho baseado na Escritura em relação ao noivado. Se é um conselho em relação ao emprego, em relação ao empreendimento, ao negócio, ele dá o conselho, ele busca o conselho baseado nas Escrituras. Ele não distorce, ele não adultera, ele vai exatamente naquilo que a Escritura está dizendo. Ele arruma inimizade, ele é mal interpretado, ele é mal compreendido, ele é rejeitado, mas a opinião dele sempre é respaldada na palavra de Deus. E muitos de nós às vezes fala tanta coisa, dá tanta orientação, tanta instrução, diz tanta coisa e não diz nada bíblico. Quantos conselhos a gente dá, quantas orientações a gente dá, sempre a gente está aí conversando com alguém, orientando alguém, dando uma opinião a alguém, e aí muitas vezes nunca dá opinião bíblica, nunca dá uma opinião respaldada na palavra de Deus, dá opinião respaldada na razão humana, na lógica humana, na coerência e conveniência humana, e não na palavra de Deus. Mas o homem e a mulher de Deus têm esse perfil, essa característica, de falar, de instruir, de ir tentar corrigir alguém, respaldado, alicerçado na Escritura, amém? Vou dar um exemplo que eu me lembrei agora, nesse segundo. Eu gravei uma mensagem agora esses dias, coloquei no meu canal, sobre o salário do pastor. Você sabe que eu sou contra tudo que é exploração financeira, você sabe disso, pensa nem. Mas a questão de a igreja assalariar, ou ajudar, dar o sustento num pastor que é zeloso pelo evangelho verdadeiro, isso tem respaldo bíblico, tem ou não tem? 1 Coríntios capítulo 9, do verso 1 até o 14, 14 versículos expositivos, mostrando isso aí. Aí um irmão veio fazer um comentário no canal e dizer: pastor Adel, eu respeito o seu ministério, respeito o trabalho que vocês fazem, mas eu não concordo que pastor tem que ser sustentado pela igreja. Não concordo que o pastor tem que ser assalariado, receber o salário, o sustento da igreja. Eu falei: tudo bem, meu irmão, eu respeito a sua opinião. É uma passagem de Timóteo que eu não me lembro qual, e 1 Coríntios capítulo 9, do verso 1 ao 14. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu não posso simplesmente ir contra alguma coisa, irmão Elias, simplesmente porque eu acho que não é certo, simplesmente porque eu acho que não é correto. Eu tenho que ter alicerce bíblico para dar minha opinião. Os desigrejados chegam e dizem: não é para congregar, congregar é pecado, congregar é idolatria, ninguém pode ir para aquele prédio lá congregar, porque aquilo é idolatria, aquilo é a casa, é a sinagoga de Satanás. A palavra de Deus mostra tanto prova escriturística como prova histórica que a igreja se reunia, e não só uma vez por semana, mas todo dia para congregar. Aí o cara traz um argumento dizendo que não pode congregar, que é errado, e não traz alicerce bíblico, traz distorcendo a palavra de Deus. O desigrejado chega e diz: não é para celebrar a Santa Ceia, Santa Ceia é a Páscoa, é um ritual judaico. Ainda hoje gravei o vídeo, vou colocar amanhã no meu canal. Desigrejado e a Santa Ceia. E nós provamos nos textos sagrados, aliás, da Santa Ceia já coloquei, do batismo que eu gravei hoje. Mostramos nos textos sagrados que a Santa Ceia foi realizada por Jesus na noite em que ele foi traído, que 23 anos depois, na igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, a igreja está celebrando a ceia do Senhor. Mostramos com provas escriturísticas, mais de 15 versículos mostrando a igreja celebrando a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Fomos para provas históricas, mostrando que desde o final do primeiro século, segundo século, terceiro século, os pais apostólicos, os pais apologistas, os pais da igreja sempre celebraram a Santa Ceia. Aí chega um grupo aí dizendo que não é para celebrar a Santa Ceia. Perfil de homem e de mulher de Deus, suas opiniões, suas refutações, suas repreensões, seus combates a possíveis heresias, são tudo alicerçado na palavra de Deus. Você nunca pode querer corrigir uma heresia baseado no que você pensa, baseado no que você acha, baseado no que lhe disseram. Tem que ser baseado na palavra de Deus, amém, igreja? Esse é perfil de homem de Deus, esse é perfil de mulher de Deus.
perfil de homem de Deus é que as suas opiniões, seus ensinos, suas redarguições, suas correções, instruções, são todas argumentadas, alicerçadas naquilo que Jesus aposta ensinado. Isso é perfil. A gente não tem que estar dando nossa opinião, o que eu acho, o que eu penso, mas temos que falar aquilo que os apóstolos e que Jesus ensinou. Isso é o nosso perfil, irmão. Nós precisamos ter isso, cultivar isso, desenvolver isso em nossa vida. Você tem que desenvolver isso na sua vida. O outro vai, não, eu tenho 3 mulheres porque Salomão tinha 900. Não, eu fui para o bar encher a cara de cachaça, porque a Bíblia diz que o vinho alega o coração do homem. E onde é que a Bíblia manda o cabo ir para o bar encher a cara de cachaça? Mas eles vão pegando, irmãos, coisas e vão distorcendo, adulterando. Seus argumentos são falsos. Mas homem e mulher de Deus, que é você, seus argumentos precisam ser respaldados, alicerçados na rocha do Evangelho. Outra característica, ele diz que o homem de Deus sabe, no verso 17, que somente através da Escritura, o homem de Deus é perfeitamente instruído para toda boa obra. O homem que quer ser homem de Deus, a mulher que quer ser mulher de Deus, ela nunca vai ser mulher de Deus apenas mudando a vestimenta, apenas mudando seus costumes e ações. Ela vai ter que mergulhar nas Escrituras, ser instruído na Escritura e viver a Escritura. Porque se a mudança da vestimenta, a mudança dos apetrechos, dos adornos, a mudança de postura e comportamento que você tem, se não é alicerçado nas Escrituras, não passa de legalismo, não passa de religiosidade, fanatismo. Porque aí aparecem as irmãs se vestindo igual freira, mas porque leram na Bíblia, aprenderam, o temor do Senhor entrou no coração delas? Não, porque lá na igreja delas diz que ela tem que andar daquele jeito. Religiosidade, pura religiosidade. Aí aparece a irmã que não corta o cabelo, que não faz a sua depilação de asepsial, e não faz aquilo, não porque ela encontrou nas Escrituras uma base, um alicerce, uma instrução, mas porque a igreja dela proíbe. Religiosidade. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus não, ele tem convicções bíblicas, ele vive pelas convicções bíblicas. Amém? Então, ele sabe que é pela Escritura que ele é perfeitamente instruído para realizar todo tipo de boa obra. Todo tipo de boa obra que o homem de Deus e a mulher de Deus realiza, não é uma coisa mecânica, forçada, à procura de elogios e aplausos, ou de conquistar qualquer coisa de Deus, mas ele faz movido por aquilo que ele tem aprendido, pelo temor a Deus, pelo amor a Deus e ao próximo, que a Escritura vai colocando no coração dele, sem esperar nada em troca. Isso é perfil de homem e mulher de Deus. Nós precisamos ter esse perfil. E ele continua aqui falando sobre o perfil do homem de Deus. Ele diz que homens de Deus, que o seu modelo e exemplo de vida são homens de Deus. Tu, porém, tens seguido meu modo de viver, a minha intenção, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha paciência. O que é isso? O que ele está dizendo? Que o homem e a mulher de Deus tira por modelo, gabarito para a sua vida, não a última modinha da televisão, não a última modinha da malhação, não a última modinha da novela, mas ele tira modelo e exemplo para a sua vida, homens e mulheres de Deus. Ele se exempla por homens de Deus, ele se alinha por homens de Deus, ele se baliza por homens de Deus. Ele olha para homens de Deus e ele toma aquele homem de Deus como exemplo para a vida dele. Olha para a mulher de Deus, toma aquela mulher de Deus como exemplo para a vida dela. É isso que eles fazem, os homens de Deus, a mulher de Deus de verdade. Quem é teu exemplo de vida?
É o Neymar? Quem é o teu gabarito, o teu modelo de vida? Quem é que você procura se alinhar por ele? Eu não assisto as novelas, não sei o nome das novelas mais, só me lembro da Tieta. Tieta do Agreste. Ou teu modelo é a Tieta? Por quem? Quem é teu gabarito? É a Barbie? Outro dia eu estava vendo na internet que uma mulher pagou não sei quantos R$1.000 para parecer com a Barbie. O outro foi lá, pagou o dobro para poder parecer com o Bob. O outro foi lá, fez uma plástica para poder ficar parecido com o ator fulano de tal, com a atriz fulano de tal. O modelo deles, o gabarito deles, o exemplo deles. Eles se deixam influenciar por isso. Eles veem os filmes, eles veem as novelas, eles veem os ídolos do cinema e eles passam a tomar aqueles homens e mulheres como seus exemplos de vida. Mas o homem e a mulher de Deus têm como característica que ele se baliza, se alinha, sim, toma por exemplo de prática de vida outros homens de Deus. Outros homens de Deus. Eu olho o homem de Deus, eu quero ser como aquele homem de Deus. Quero ser como aquela mulher de Deus. Aquela mulher de Deus é admirável. Ela é um exemplo, eu quero ser como ela. Me lembrei da grande batalha que o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, né? Que ele travou antes da sua conversão. Seu ponto fraco era a questão sexual. Não que ele vivesse nos bordéis se prostituindo. Ele tinha uma concubina a qual ele descarregava seus desejos sexuais. Mas isso apenas não era suficiente. Ele era consumido por desejos, por prazeres, por vontades. E Deus começou a se revelar a ele. Deus começou a falar com ele. E ele começou a olhar para os homens de Deus daquela época, para o bispo Ambrósio, que era um dos principais exemplos, que era o pregador, o bispo da região naquela época. E começou a olhar para Ambrósio, começou a olhar para os outros cristãos, e vendo muitos daqueles jovens no celibato, renunciando à vida sexual, renunciando até mesmo o casamento, para viver uma vida inteiramente a Cristo. E ele disse que ouvia constantemente uma voz falando com eles: tu nunca serás como um deles, se o Deus deles não estiver na tua vida. Com a tua própria força, tu nunca poderás ser como um deles, se o Deus dele não estiver na tua vida. Que ele foi travando essa grande batalha, foi travando este grande conflito. Mas ele olhava para os cristãos, se admirando do exemplo daqueles homens, testemunho daqueles homens. E se eu lhe disser, meu irmão, que houveram muitos mártires, muitos homens e mulheres que se entregaram à morte, simplesmente porque viam o exemplo dos outros irmãos se entregando à morte. Se entregavam para ser mortos, porque viam o testemunho, o exemplo dos outros irmãos. Contam alguns historiadores que naquela grande arena do Coliseu em Roma, enquanto cristãos eram mortos, eles colocavam os cristãos no centro da arena, enquanto eles abriam as grades para soltar os leões, os cristãos cantavam louvores, os cristãos cantavam hinos. E eles viam que os cristãos, quando estavam morrendo, pareciam um semblante de quem estavam felizes, mesmo diante das dores. E conta alguns historiadores, irmãos, que a plateia era impactada com aquilo. E muita gente, ao ver aquilo, aqueles cristãos morrendo daquela maneira, pela fé deles, se convertiam ao Evangelho, olhando para o exemplo daqueles homens, olhando para o testemunho de vida daqueles homens. Porque nós aprendemos já desde muito tempo que o nosso testemunho, ele fala mais alto do que nossas palavras. E esse é o exemplo que Paulo está dizendo para Timóteo, que homem de Deus se torna modelo para os fiéis. Você é modelo para os crentes, você é modelo para as irmãs, você é modelo para os irmãos, você é modelo dentro da sua casa, você é modelo, testemunho no local que você frequenta, nos ambientes que você frequenta. Homens de Deus são modelos e tomam outros homens de Deus para modelos para si. Nós temos que ter essas características, meus irmãos.
Tire da sua mente que você tem que ser igual a fulano, beltrano, cicrano. Não, quem você tem que imitar é a Cristo. Quem você tem que imitar são aqueles que imitaram a Cristo. Como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é que Paulo estava ali sendo arrogante, ou querendo ser mais santo do que os outros, mas Paulo estava preocupado com a vida dos irmãos, e Paulo procurava viver uma vida tão irrepreensível, para poder se tornar modelo para os irmãos, para que, como os irmãos não estavam podendo ver Cristo, olhasse para ele, que estava vivendo as dores de Cristo, e imitassem a ele. Exemplo. Nós precisamos ser modelo para essa sociedade, precisamos ser exemplo para a sociedade, para os mais jovens, para os mais novos dentro da própria igreja, e precisamos tomar de exemplo para nós, homens de Deus. São esses os exemplos que nós precisamos tomar para nós. Outra característica do homem de Deus, no verso 10, 11 e 12, é que ele sofre, mas persevera. Sofre. Ele diz: tem seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E também os que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Homens e mulheres de Deus de verdade, eles sofrem, mas eles são perseverantes. Eles sofrem, mas eles não abrem mão da sua fé. A palavra longânimos significa, mesmo que alguém nos faça sofrer ou torne nossa vida difícil, nós somos pacientes, esperamos em Deus e perseveramos em Deus. Mesmo que alguém nos persiga, nos maltrate, nos calunie, torne a nossa vida dificultosa, traga tribulação para a nossa vida, nós somos pacientes em Deus, nós somos perseverantes em Deus. Mesmo que sofremos todos os problemas, adversidades e lutas e tempestades da vida, permanecemos em Deus, permanecemos no Senhor. Isso é característica do eleito, isso é característica de homem e de mulher de Deus. Ele persevera, ele passa as tempestades da vida, ele passa os vendavais da vida, o barco balança, parece que vai afundar, tem hora que ele está fraco, abatido, angustiado, desanimado, mas de repente ele ressurge, de repente ele emerge. Por quê? Porque isso é caráter do homem de Deus. Mas tem um pessoal, não sei porque eu inventei de ser crente. Eu também não sei porque você inventou de ser crente. Você devia ter inventado de ser crente. Você devia ter esperado a graça de Deus te alcançar, se revelar a você, Deus lhe selar com o Espírito Santo, lhe regenerar. Você foi inventado de ser crente. O homem que inventa de ser crente, meu irmão, ele não consegue nem até metade do caminho, porque só vai perseverar até o fim os que realmente foram regenerados, os que realmente foram selados com o selo da promessa do Espírito Santo. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus sofre, mas persevera. Isso é característica nossa. Então você tem que perseverar. Essa característica tem que estar marcada em você. Ninguém aí sabe da tua luta, sabe da tua dificuldade, da tua tribulação. Ninguém sabe que você teve que matar 10 leões para estar aqui hoje. Ninguém sabe que você teve que matar 100 leões para poder estar vivendo na presença de Deus todo dia, mas você está. E Deus está vendo, Deus está contemplando. Porque isso faz parte do seu perfil de homem de Deus e mulher de Deus. Você resiste ao pecado, à tentação, à sedução, a tudo que vem para satisfazer sua carne. Você sabe que é pecado, você resiste, você rejeita, você persevera. Você sofre, você chora, você se angustia, tem hora que você grita, você clama, mas você não desiste, você persevera. A outra característica do perfil do homem de Deus, da mulher de Deus, no capítulo 4, verso 1 ao 5 agora: conjuro-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreende e exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Nós podemos ver várias coisas que Paulo está mostrando aqui, e uma delas
da característica do perfil do homem de Deus é que ele é preparado para lutar pela verdade. Redágua, repreende, exorta, prega a tempo e fora de tempo. Por quê, Paulo? Porque vai vir um tempo, vão pregar tanta heresia que o povo não vai mais querer dar ouvido à verdade, mas você tem que ficar fiel a ela, Timóteo. Homem de Deus e mulher de Deus, não contemporaniza a doutrina bíblica, porque a doutrina bíblica ela é atemporal. O que é temporal são as tradições, as culturas. Isso sim é temporal. Isso ficou no passado. Culturas, questão do véu, questão do comer carne sacrificada, questão daquela coisa de comer carne disso, carne daquilo. Isso era questão cultural, era questão religiosa para um tempo. Mas doutrina não. A doutrina ela é temporal. O que ela foi dita 2000 anos atrás pelos apóstolos, ela vigora até hoje. Ela não mudou. Ela não foi adocicada, ela não foi diluída, ela não foi desmanchada para ficar light. Ela é a mesma doutrina sempre. O que há 2000 anos significava santidade é o que significa hoje. O que há 2000 anos dizia que o homem não pode deixar sua mulher para casar com outro é a mesma coisa que diz hoje. Que há 2000 anos atrás dizia: marido, ame sua esposa, é a mesma coisa que diz hoje. Mulher, ame seu marido e respeite, é a mesma coisa que diz hoje. Filhos, obedeçam seus pais, é a mesma coisa. Não mudou, a doutrina não muda. A doutrina, ela não muda. E o homem de Deus, ele é preparado para lutar pela verdade. Ele se arma, ele se equipa. Como? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Ele vem para os cultos de ensino. Ele não se contenta apenas com os cultos de ensino, ele estuda em casa. Ele está ali estudando, pesquisando, lendo, ele quer aprender, ele quer se armar, ele quer se preparar, quer se revestir das armas de Deus para combater as heresias. Porque Paulo diz: vai vir um tempo, Timóteo, que o povo não vai mais querer dar ouvido à verdade. Vão se voltar para mito, fábula, conto, história, mentira. É isso que eles vão querer dar ouvido. Vai estar cheio de falso mestre que vão pregar o que eles gostam de ouvir, mas tu vai lá e prega contra eles. Irmão, eu não consigo, eu fico calado, eu fico quieto quando eu escuto professores ou alunos falar isso na faculdade. A gente não tem que sair por aí criticando ninguém, não. Se o pessoal está errado, a gente tem que ficar calado. A gente pode estar dizendo, está criticando, não. Quer dizer, para eles, pregar contra as heresias é criticar. Para Paulo era o que? Era combater, era refutar, era redaguir. Que isso é papel de homem e mulher de Deus. Paulo disse o que em Filipenses? Foi posto por defesa do Evangelho. E Paulo está aqui, irmão? Está não. Se te reacende uma vela para ele aí. Paulo morreu, está com 2000 anos. Se Paulo tivesse aqui, eu soltar esse microfone, você ia correndo, assustado, com medo. Uma visagem. Paulo não está aqui, mas você está, Maria. Você está, Pedro, João, Francisco, José. E é contigo hoje. Homem de Deus, mulher de Deus, preparado para combater a heresia. Para combater a heresia. Outra característica, no verso 5. Verso 5, ele dá aqui as 3 últimas características que nós vamos falar essa noite. Ele é sóbrio em tudo, ou seja, ele tem equilíbrio, ele sabe se portar nos ambientes, nos locais, ele sabe medir as consequências, ele sabe o que ele deve fazer naquele momento e o que ele deve não se recusar de fazer, ele sabe como ele deve agir, e na hora que ele sabe a hora que tem que agir e a hora que ele tem que ficar quieto, ele sabe a hora que ele tem que falar e a hora que ele tem que ficar calado. O homem de Deus, a mulher de Deus sabe disso. Ele é sóbrio em tudo, ele está sempre constantemente vigiando, atento, em tudo está em sua volta. Ele sabe quando é uma tentação, quando é uma cilada, quando é uma armadilha, quando é algo que vem de Deus, quando é algo que vem do diabo. Ele está atento, ele tem discernimento. Mas muitos de nós não têm discernimento em nada, né? Tudo que o capeta bota, foi Deus e é de Deus e é bênção, e muitas vezes não é. O homem de Deus, ele é um incansável trabalhador no reino de Deus. Ainda no verso 5 ele diz assim: sofre as aflições e faz a obra de evangelista. Ele é um incansável batalhador na obra de Deus.
Ele trabalha na obra. Ele não trabalha só na empresa dele. Ele não trabalha só no emprego dele. Ele não trabalha só para as coisas materiais que constrói a sua estrutura financeira, mas ele trabalha incansavelmente também no reino de Deus. Isso é perfil de homem de Deus, mulher de Deus. O que você está fazendo pela obra, irmão? Você tem trabalhado pela obra? Tem lutado pela obra? Tem trabalhado, não tem um tempo. Esse é o grande problema, né? Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, você tem tempo de sobra. Está me julgando, pastor? Não estou julgando, estou dizendo que eu sei. Todo mundo tem tempo para trabalhar para Deus. Todo mundo tem tempo para trabalhar para Deus, todo mundo. Porque trabalhar para Deus não é necessariamente no sábado eu tenho que estar no evangelismo. De repente sábado é de você estar trabalhando, mas nas ocasiões, oportunidades, você está trabalhando para Deus lá, mesmo no seu trabalho. Ele trabalha para Deus incansavelmente. E por fim, perfil e característica do homem de Deus: cumpre o tempo. Ele é fiel em cumprir a sua chamada que Deus tem lhe dado. Você tem um ministério? Qual é o teu ministério? Pregar, evangelizar, panfletar. Desde que eu me converti, há 18, 19 anos atrás, embora eu nunca tinha falado em público nem para 3 pessoas, e eu, meu Deus, eu ficava apavorado só em saber que um dia o dirigente da escola dominical ia mandar eu orar. Quando eu ia todo domingo para a escola dominical, eu disse, meu Deus, tomara que ele não me chame hoje, tomara. Aí quando ele não chamava, eu ia para casa aliviado. No dia que ele chamou, meu irmão, eu me levantei apavorado, desesperado. Eu nem imaginava que eu ia orar com 10 pessoas ali, meu Deus. Mas mesmo com tudo isso, eu sabia que Deus tinha me chamado para pregar. Embora eu nunca me senti capacitado. Quem me escuta pregando hoje, talvez ache que eu me converti pregando, ou acha que eu sempre fui uma pessoa que falou em público. Eu tinha tanto medo quanto você de exercer o ministério que Deus me deu. Deus te deu um ministério. O grande problema não é que às vezes a gente fica com tanto medo que a gente nega de exercer o ministério que Deus deu a nós. Outras vezes a gente fica tão acomodado, não, já tem tanta gente para fazer, deixa eles fazerem. A gente se esconde, a gente entrega para outro fazer. Mas ele está dizendo que uma das características do fiel homem e mulher de Deus é que ele cumpre o seu ministério com fidelidade. Então, meu irmão, você precisa se levantar aí, você precisa se pôr em pé, você precisa entender o chamado de Deus na tua vida, meu irmão, e agir, e trabalhar, e exercer, e não ficar só apontando, cobrando ou falando. Mãos à obra, mãos à obra. Irmãos, se nós não tivermos essas características, para concluir eu quero lhe dizer, se nós não temos essas características, então é porque nós não somos homens de Deus. Está me julgando, pastor? A palavra está. A palavra julga. Você tem esse perfil? Você tem essas características? Você guarda a doutrina apostólica? Você sofre, mas não desiste. Você é modelo para outras pessoas como homem de Deus. Você tem por modelo para a sua vida outros homens de Deus. Você tem zelo pela verdade, não abre mão dela, você luta por ela. Você é preparado para lutar pela verdade. Você é sóbrio e vigilante no seu dia a dia. Você é um incansável batalhador do reino de Deus. É fiel em seu ministério. Tem tido paciência, tem perseverado, tem lutado.
Se não tivermos essas características, irmãos, não somos homens e mulheres de Deus. Pastor, eu já fui assim, eu já tive essas características. Então, meu irmão, você não teve, você as tem. Elas estão em você. É que você recuou, você se acuou, você se escondeu. Alguma coisa te oprimiu espiritualmente e te amarrou. E aí você está como você se sente hoje. Mas Deus trouxe essa palavra para nós, para falar isso conosco, que Ele já te capacitou, já te deu essas características, mas que essas características, elas precisam formar o teu perfil e elas precisam ser vistas. As pessoas precisam ver que você é homem e mulher de Deus, não pela primeira vez que olha para ti, mas exatamente por várias vezes depois de ter te visto, e ainda assim dizer: é homem de Deus. Já vi tantas vezes e vejo que é homem de Deus. Já vi tantas vezes e vejo que é mulher de Deus. Nós precisamos, irmãos. A igreja precisa, a obra de Deus precisa de pessoas com esse perfil, que essas características elas venham aflorar na sua vida, e você venha voltar a viver tudo que Deus já entregou para você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.